Pessoal, estamos aqui em mais uma lavoura do projeto Solo 360, esse projeto que, em parceria da Plantec com o Data Farm, que tem justamente como intuito ajudar os produtores a aumentar a sua produtividade e a serem mais eficientes, né? Aqui nós estamos no distrito de Nova Santa Rosa, em Uruçuí, no Piauí. Estamos aqui na fazenda Emílio, do proprietário Celso Verne, e esse aqui é um caso muito legal, pessoal, que a gente gostaria de compartilhar com todos, né? O que acontece, pessoal? Nós temos aqui 2 talhões na fazenda Emílio, que são talhões que não vinham produzindo muito bem. Quando eu digo, na verdade, produzindo muito bem, não vinham praticamente produzindo, né? Eram áreas que se colhia aí 15, 20 sacas por hectare, mesmo em anos bons de chuva, né? Para quem acompanha sabe que aqui a agricultura do Nordeste, principalmente Norte e Nordeste, foi muito beneficiada, né, dos anos de laninha que nós tivemos nesses últimos 3 anos. Tivemos anos bons e mesmo assim não conseguiu ter uma colheita. Dentro do projeto Solo 360, pessoal, nós fazemos a coleta até 1 metro de profundidade. Então nós temos os dados dessa lavoura aqui, feito vários pontos nesse talhão, né? Esse é um talhão grande, e a gente tem certinho, né, todo o perfil de fertilidade aqui até 1 metro de profundidade. E o que nós observamos? Faltava muito cálcio, muito magnésio, nós tínhamos um pH muito baixo e consecutivamente uma grande presença de alumínio. Isso era o principal fator aí que estava atrapalhando nessa produtividade. Então o que nós sugerimos aqui ao pessoal da fazenda Emílio? Que nós recomeçássemos o plantio direto. Então nós utilizamos uma grade pesada, foi utilizada uma grade de 42 polegadas, calculamos ali a profundidade efetiva dela e todo o calcário necessário para ser feito até essa profundidade. Então foram doses altas de calcário, 7, 9 toneladas, e fizemos essa incorporação. Lógico que foi dividida, depois foi passada uma grade mais leve, foi passado um subsolador também para permitir essa operação, mas nós recomeçamos, tivemos bastante revolvimento desse solo, e aí de fato recomeçamos o plantio direto. Só que o que acontece, pessoal? Aqui nós tivemos 2 situações diferentes. A nossa recomendação é o quê? Depois de um revolvimento pesado desse, depois de altas doses de calcário e gesso como essa, o ideal é que a gente entrasse com milho principalmente milho com braquiária. Lembrando a vocês, para quem não é familiarizado aqui com a agricultura nordestina, aqui a gente só consegue praticamente fazer uma safra, ou em alguns casos uma safrinha, mas com uma limitação de chuva muito grande. Então, quando eu falo milho para vocês, é milho safra, tá? Então a ideia é o quê? Que depois de ter esse revolvimento mais pesado, a gente traz com milho acompanhado de braquiária. Principalmente uma braquiária brisante, que seria bastante interessante. E o que acontece? Devido a essas situações econômicas, a fazenda não conseguiu fazer milho nos 2 talhões. Então nós temos aqui um talhão onde foi revolvido e foi soja, e agora nós estamos com soja sobre soja, e um talhão que está com soja nesse momento, mas que em cima de palha de milho e braquiária. E aí a gente vai acompanhar a diferença. Aqui, pessoal, a gente consegue ver uma soja se desenvolvendo melhor do que antes de ter tido esse revolvimento, né? Como eu comentei, era um talhão que não produzia muito bem, porém ainda é uma soja que deixa bastante a desejar, né? Se a gente compara aqui, nós vemos que temos poucos entre nós, uma planta num porte um pouco mais baixo, não temos uma boa palhada nessa superfície, então acaba que é uma soja que foi muito prejudicada pelo clima. Também é importante, né, para dar um contexto, esse ano é um ano de El Niño, então o contrário aqui para o Piauí, e falando especialmente aqui desse talhão da fazenda Emílio, a gente tem uma situação de pouca chuva, a gente tem uma dificuldade, né? Nós temos aqui pouco mais de 300 milímetros desde a metade do ano para cá. Então essa chuva, nessa soja propriamente dita, ela tem pouca água em cima dela. Nós tivemos aí um veranico bastante considerável do final do ano até agora. Hoje, se tudo der certo, vai vir uma abençoada chuva, mas a gente consegue ver que não desenvolveu. Mesmo se a gente tivesse um ano bom, nós não teríamos um desenvolvimento tão grande. Agora, pessoal, a gente estava comentando então das áreas onde foi soja sobre soja, e agora aqui nós estamos numa lavoura
foi feito o mesmo tratamento. Lógico que variaram doses de calcário. Aqui, se não me engano, foram 7 toneladas, enquanto lá foram 9. Mas a grande diferença é que aqui nós tivemos, após o revolvimento, soja, milho com braquiária, tá? E aí agora a gente vai ver essa diferença. Olha que interessante, pessoal. Enquanto lá atrás, mesmo a cultivar, tá? É importante a gente comentar. Enquanto lá atrás nós vemos uma planta com dificuldade no desenvolvimento, um como bastante fino, já dando indícios de que logo mais vai começar a formar vagens, vai começar a encher grão e consequentemente encurtar seu ciclo. Aqui a planta está um pouco mais atrasada, né? Isso indica que ela está numa condição bastante adequada para o seu desenvolvimento. É lógico que aqui, quando a gente olha, esse padrão de soja ainda não é uma soja para produzir 100 sacas, 90 sacas. Essa é uma construção de longo prazo, né, pessoal? Mas é interessante que esse é um talhão que venha, como eu comentei anteriormente, produzindo 15, 20 sacas, e esse ano, mesmo no ano de El Niño, nós vamos ter uma colheita satisfatória. E por que é tão importante, pessoal, essa braquiária e esse milho no revolvimento, né? Quando a gente vai trabalhar com esse revolvimento do solo, com esse recomeço do plantio direto. Bom, pessoal, o primeiro ponto é propriamente dito a palhada. Vocês estão vendo, conforme a gente caminha, nós temos aqui, até pegar um ponto aqui que está um pouco mais ralo, mas a gente tem uma grande quantidade de palha. Essa palha consegue fazer aqui para nós uma barreira térmica. Então, nosso solo permanece um pouco mais frio e, consecutivamente, reduzimos a evaporação. Não a transpiração, mas a evaporação, para a gente ter um melhor aproveitamento de água para um ano difícil como esse. Isso é bastante importante, né? Mas o principal fator, pessoal, da gente fazer um milho braquiário depois de ter um revolvimento pesado como esse, na verdade, está relacionado à parte química do solo e à parte física. Quando nós falamos da parte química, pessoal, primeiro nós estamos acostumados, né, a falar que o calcário reage em 90 dias, 120 dias, e a verdade é que não acontece isso. Ela precisa de água e também ela precisa de uma leve acidez do solo justamente para que esse calcário reaja. Podendo levar, pessoal, aqui no Piauí, uma região que chove 800, 900 milímetros por ano, até 3 anos, dependendo das condições. Quando nós colocamos um milho e uma braquiária, a gente está adicionando fertilizante nitrogenado, que por si só causa uma acidificação, mas também, pessoal, nós temos uma grande quantidade de liberação de exudados na raiz da braquiária. Esses exudados, muitas vezes ácidos orgânicos, aumentam ali a reação do nosso calcário. Então a gente tem uma reação um pouco mais rápida do que é acostumado. Então, se nós medirmos aquele talhão, é o talhão anterior que eu comentei com vocês, que foi soja após o revolvimento, se nós medirmos a parte química, muito provavelmente aqui a gente já vai ter uma maior reação do calcário quando comparado a lá. Um segundo ponto bastante legal da gente comentar também é a parte física. Então, quando a gente tem esse revolvimento do solo, a gente acaba desestruturando, passamos uma grade pesada, depois uma grade 36 também pesada, esse solo perde a sua estrutura física. E a melhor forma da gente estruturar o solo é justamente com raízes. Uma braquiária consegue produzir aí, a gente já sabe, em torno aí de a mesma quantidade ou até 90% da quantidade de raízes equivalente à sua massa. Então, se uma braquiária produziu 10 toneladas de massa seca, ela também vai produzir em torno de 10 toneladas de raízes, espalhadas aí ao perfil ao longo de 4, 5 metros de profundidade. Então, essas raízes, além de criarem os bioporos, né, que a gente chama, ela também causa a estruturação desse solo, deixando esse solo friável, evitando que ele volte a compactar e principalmente formando esses grumos, né, dando essa estrutura do nosso solo. Então, assim, pessoal, a parte física é um dos pontos muito importantes. A gente tem que sempre pensar na oxigenação das nossas raízes. Depende de um bom manejo com intervenções mecânicas, mas principalmente depende de raízes e raízes agressivas, como é de uma gramínea, como a braquiária. Então, aqui, para a gente finalizar, pessoal, temos aqui talhões lado a lado, ambos com soja nesse momento, mesma cultivar, mesma data de plantio.
A única diferença é que nós fizemos um reset da parte química com bastante calcário e fizemos milho braquiária aqui, enquanto nós fizemos soja lá. E aqui a gente consegue ver a diferença de pelo menos 3 trifólios comparando uma soja com a outra. Se vocês têm curiosidade para saber um pouco mais sobre como o projeto Solo 360, né, essa parceria do DataFarm com a Plantec funciona, entre em contato com o seu consultor da Plantec, que nós estamos aqui para auxiliá-los a produzir mais e ser mais eficientes. Tá joia?